gente, mais um vídeo que eu prometi pra vocês, finalmente vai sair a resenha do robô aspirador. E a cachorra da vizinha latindo. Vamos ver se ela para. Parou. Então, gente, por que eu demorei? Porque quem conhece aqui o canal sabe que eu não faço resenha antes de um tempo que eu tô utilizando. Então, justamente porque eu não sei o que acontece comigo. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho super cuidado com as minhas coisas e eu não sei o que acontece, que tudo quebra. E o que foi? O que aconteceu com o meu aspirador? Com menos de um ano, ele quebrou. Então, por isso que eu gosto de deixar as resenhas sempre pra pelo menos um ano depois, tá? Pra ter propriedade no que eu vou falar. Eu não vou mostrar pra vocês o que veio na caixa, porque isso tem muito no YouTube. Eu quero mostrar pra vocês o que eu acho dele depois de um ano, se funciona, se não funciona, o que o dia a dia mesmo, assim, sabe? O que ele presta, ele não presta, ele é bom. Não quero mostrar pra eu mostrei pra vocês, tem um vídeo quando ele chegou, mostrei ele funcionando, mas o vídeo, a ideia do vídeo é mostrar pra vocês como é que funciona na prática ele, né? Então vamos lá. O que acontece? Quando eu vi, por que eu escolhi esse? Primeiro, porque ele é uma marca, ele é da roupa, o nome dele é roupa, que vocês vão ver de cabeça, né? Esse é o Rhopoglass 2. Eu vou falar um pouquinho dele, mas já tenho 3. Eu vou falar mais como, no geral, assim, no geral do robô. Eu escolhi esse porque eu vi vários vídeos, tem robôs esse custou na época 1999. Tem robôs de 300 reais, robôs de vários valores. Por que eu escolhi esse? Porque a gente vai pesquisando, tem uns que não aspiram bem, tem uns que não, uns de valores muito maiores que mapeiam o local, que era meu sonho de consumo, mas não dava, né? Então eu escolhi esse por ser o meio termo e por ser brasileiro e ter assistência aqui no Brasil, que foi o que aconteceu. Ele, com um mês atrás, mais ou menos, ele começou a bater na parede, ele batia e voltava, não ia pra lugar nenhum. Eu acho que a rodinha dele deu uma enganchada, um sensor, alguma coisa deu problema. Aí eu entrei em contato com a assistência, como nós estamos em quarentena, a assistência me mandou um código, eu mandei pra eles e aí ele ficou lá mais um mês, mais ou menos. Gente, eu não vou parar quando a cachorra começa a latir, porque ela não para. Quem conhece o canal sabe que é difícil. E eu tô aproveitando o quarto pra estar dormindo. Ele ficou lá mais um mês, mais ou menos, e demorou um tempão pra chegar, porque o correio tá demorando. Então, eu fiquei um tempinho sem ele, e aí eu dei valor nele. Porque, gente, realmente o negócio ajuda muito. Eu coloco ele pra funcionar todos os dias, e todos os dias sai uma sujeira enorme que eu vou mostrar pra vocês. O que eu tô fazendo aqui? Eu filmei algumas imagens e vou deixar pra vocês como é que eu faço à noite. Aqui na sala, ignorem o ar, tô tentando pegar o aspirador. Eu coloco assim, eu coloco ele, né? Aí, ó, ignorem que minha coberta, coloco todos os brinquedos dele pra cima. Aí, o colchãozinho que eu sempre pra brincar com ele. E a cortina eu coloco assim, ó, porque a cortina ele puxa. Inclusive, na verdade o meu andou rasgando a ponta dela, e eu acho que por isso que ele puxa. E aí, ele passa embaixo do sofá, e aí eu coloco o carregador dele aqui. Tem que ter um espaço entre um lado e outro, né? E na frente não tem nada. E várias vezes ele já não voltou, acho que ele se perde ali no meio das cadeiras e não volta. Mas enfim, a gente tenta, né? Porque aí pelo menos amanhã eu tô colocando agora de noite, que aí pelo menos o Arthur não ficou o tempo inteiro, eu fico com medo dele quebrar, né? E aí eu coloco ele pra passar aqui agora de noite.
À noite eu coloco ele aqui no andar de baixo. A gente sobe por volta de umas 7h30. Como ele funciona, o tempo de bateria dele é 1h30, 2, então eu acho que não incomoda os vizinhos. Eu espero, até porque se incomoda, eu reclamo disso aqui, né? Enfim. Por quê? Porque o Arthur fica em cima dele. E aí, eu tenho que ir por onde a gente não está. Porque eu tenho medo dele acabar quebrando. E meu queridinho. Então, eu tô fazendo assim, eu tô colocando ele à noite aqui. E aí eu mostrei pra vocês como é que eu esquematizo as coisas. Porque muita gente reclama, o tempo que eu demoro pra tirar as coisas do lugar é o tempo que eu faço. Não, aqui não é assim, porque eu tenho criança pequena e aqui é um pouquinho grande. Então, a bateria dele dura 1h30, 2. Eu já tentei colocar ele com uma bateria só aqui embaixo e lá em cima, e ele não aspira bem. Por quê? Porque como ele não mapeia o local, ele vai passando onde ele acha ali e ele vai. Às vezes ele passa no mesmo lugar várias vezes, ele não passa em algum. Então, eu achei que ele passando aqui embaixo com uma bateria, eu ponho ele carrega, ele volta sozinho, tá? A maioria das vezes, mas na verdade, a maioria das vezes ele não volta. Ele se perde, né, essa é a realidade, mas aí eu ponho, ele carrega à noite, e aí no outro dia de manhã eu coloco ele lá em cima, e aí eu mostrei também pra vocês como é que eu faço lá em cima. Aqui no meu banheiro, o box é assim, e aí dá pra eu colocar o cestinho aqui pra ele não passar, mas como eu lavei o banheiro ontem, o que tem é cabelo, porque, ó, tá vendo? Tô juntando aqui, ó. Porque eu lavei o cabelo hoje e pentei, tá vendo? Então, eu aproveitei e deixei pra mostrar pra vocês o quanto ele pega. Ele pega todos. E aí, eu vou guiando ele, eu nem vou tirar o tapetinho, porque eu lavei o banheiro ontem, é só esses cabelos aqui mesmo. Eu vou guiando ele e depois eu fecho pra ele não ficar passando aqui à toa. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ele vai pegando e vou deixar o barulhinho dele, porque aí aproveita e vocês ouvem o barulho na real. Agora eu vou tirar aqueles brinquedos do Arthur dali, né, vida real, que hoje de manhã ele tava brincando enquanto a gente se arrumava. Vou levar a bacia e esses cestos aqui eu sempre coloco dentro do banheiro. Porque, como tá vazio, tá sem roupa, ele arrasta e já aconteceu de ficar eles aqui nesse meinho e ele ficar preso aqui no quarto. Então eu tiro. Mas se ele tiver cheio, aí eu nem tiro, porque aí ele não consegue arrastar. E vou tirar tudo, inclusive aqueles brinquedos ali, ó, pra ele poder passar direitinho. Mas se eu não quiser tirar, ele bate e passa em volta, né? A base dele eu tô colocando aqui. E aqui, ele se engancha embaixo desse móvel. Então, pra evitar isso, eu coloco esses brinquedos. Gente, eu tô falando tudo isso, mas eu não demoro nem 5 minutos pra fazer, tá? É porque eu tô conversando com vocês. No quarto do fundo, nós temos o mesmo degrau embaixo do armário aqui, né? Só que eu acho que é um pouquinho maior e ele se enrosca lá e fica parado um tempão. Que ele fica entendendo como se estivesse
querendo passar embaixo. Então, no quarto do fundo, que tá escuro porque hoje tá escuro e eu não acendi a luz, eu deixo a porta fechada. Como a gente praticamente só vai lá pra brincar à noite com as crianças, e eu tô sempre limpando, então eu não tem cabelo, não tem nada, então eu nem vou deixar ele, nunca deixo ele passar lá, porque ele se enrosca e perde muito tempo e não limpa o que realmente precisa, tipo pedaço de petisco de cachorro, entendeu? Essas coisas, ó. Aqui já tem um trem que eu não sei o que é, eu acho que é um pedaço de folha, um cabelo. E aqui eu amarro a cortina assim e fecho o vidro e a porta, tá? Eu não deixo só o vidro, porque como eu tenho que amarrar a cortina, quem passa na rua fica vendo tudo dentro de casa, né? Então, pra evitar, eu fecho a porta e fecho, porque ele já se enroscou nesse degrau aqui, tá? Então, eu fecho essa parte do vidro, naquela parte ele não se enrosca. Então, eu não preciso, mas nessa parte ele se enrosca e já ficou aqui. Normalmente, quando ele se enrosca, ele para e fica pitando, mas pra evitar que eu tenha que subir, eu já faço isso. E eu faço isso em 2 minutos, é rapidinho mesmo, porque aí tem quem vai falar assim, ah, mas você fica arrumando a casa pra ele passar, mas é melhor do que eu fazer, né? Então, é rapidinho. O banheiro do Arthur, da Belinha, não tem box, e ele passa aqui ele passa por cima desse degrauzinho. Então, como eu tenho medo de, às vezes, esse chuveiro às vezes pinga, então eu nunca nem passo aqui, tá vendo? Ó, tá limpinho, eu lavei ontem, teria que ter cabelo, mas não tem. Então, o que eu faço? Fecho a porta, certo? E que na hora a cachorra do vizinho latindo, mas quem é aqui do canal vai saber que ela não para nunca, então se eu ficar esperando, ela não vai parar. As cadeiras eu tiro porque ele arrasta muito e elas ficam batendo na porta porque elas são muito levinhas. Então eu tiro o colchão que eu tô deixando aqui porque o Arthur acorda muito à noite, então eu não quero que ele acostume que nem a Belinha, a gente colocava no meio e ela acostumou a dormir no meio. Então eu acabo colocando o colchão aqui e aí ele dorme na cama dele e aí eu deito aqui quando precisa, né? E aí as cadeirinhas, eu tiro a minha garrafinha de água que eu já deixo aqui, que às vezes eu sinto sede, pra não ficar batendo na parede. Eu tenho medo de estragar tanto a cadeira quanto a parede, né? E aí já aconteceu também de arrastar e parar aqui na porta. E aí, como eu falei, gente, tá bem escuro porque tá tudo fechado porque tá chovendo hoje, tá? Eu deixo a porta fechada pra ele não se enroscar lá. E é isso que eu faço aqui em cima. E aí em 3 minutinhos, 2 minutinhos eu faço isso. E ele fica aqui as 2 horas dele limpando tudo que tem que limpar. Basicamente é tirar as coisas que ele agarra ou que atrapalham ele do lugar. Mas, gente, eu não demoro pra fazer isso. Ó, recolher brinquedo eu recolho todo dia. Então, antes de dormir. Então, eu já teria que fazer isso. A única coisa que eu faço é colocar tudo em cima do sofá. Tirar as cortinas, que eu tiro da sala de jantar e da sala e do meu quarto, que o resto são cortinas curtas. E só. E, assim, tirar coisas que eu sei que eu já acostumei que ele engancha. Mas o resto, gente, isso não demora nem 3 minutos, 2 minutos, não é o tempo que eu vou aspirar a casa. E outra, e aí é um tempo que, assim, que quando eu vou passar um mop, uma coisa, ele me facilita muito a vida. Então, e aqui em casa, como tem cachorro, criança, o Arthur tem 1 ano e 3 meses, então ele tá o tempo todo no chão, eu ponho ele todo dia, então uma hora ou outra ele vai passar naquele lugar, entendeu? E aí, lógico, eu vou mantendo com o mop, vou mantendo com... Fiz resenha do mop semana passada. E alguns dias atrás fiz a resenha do meu aspirador que tem mop, que eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês. Então, ele é um ajudante pra esses dias de correria, mas ele não faz a faxina, né? Então, a gente tem que entender isso, né? Ele veio com um aparelho virtual e um manual, que eu praticamente... controle. A parede virtual, eu percebo que eu parei de usar. Eu pensei em usar no quarto do fundo, que eu mostrei pra vocês, que ele se perde por causa do guarda-roupa.
Mas não deu certo, porque a parede virtual parece que quando ele vai chegando perto da parede virtual, ele meio que se perde. Então eu acho que ele perde muito tempo com isso. Então, como era só o caso do quarto do fundo, e o quarto do fundo a gente quase não vai lá, né, que é o quarto que fica alguns brinquedos, algumas coisas, então eu acabei ignorando a parede virtual por conta disso, porque eu acho que ele perde muito tempo, ele fica um tempão lá perdido, tentando sair da parede virtual, e percebi também que ele, às vezes, vai de ré na parede virtual e passa. Então, não adianta. Então, para ele não ficar perdido, então a gente vai relevando algumas coisinhas que, pra mim, o que importa é a ajuda dele, que vocês vão ver a sujeira que sai. Eu deixei acumular de ontem à noite e hoje de manhã, pra vocês verem a sujeira que sai. Eu limpando todo santo dia, tá? Eu vou colocar aqui pra vocês, pra mostrar como é que ele é. Por que eu escolhi ele? Porque ele tem um buraco. Gente, vocês repararam que a cachorra não para. Por isso que eu não tô parando de falar. Porque senão eu não consigo fazer o vídeo. Desculpem, mais uma vez. Ele tem um buraco muito grande. Então, foi um dos motivos que eu escolhi ele. Porque vocês podem ver que alguns aspiradores têm um buraco pequeno. Então, aqui ele recolhe tudo. Inclusive, esse negocinho dele aqui, ó, já tá meio quebradinho. Porque a Mel pegou um prendedor de roupa, que o prendedor de roupa às vezes resseca lá fora, e aí ela trouxe aqui pra dentro e ele agarrou e quebrou esse lugarzinho aqui, tá vendo? Mas foi por isso que eu escolhi ele também, por causa do buracão dele, tá? E aí, vamos lá, eu vou tirar aqui pra vocês verem a sujeira que sai. Ó, já tem um trem aqui, que eu não sei de onde ele tirou. Vou pegar uma sacolinha pra colocar a sujeira. Aqui é a sujeira dele passando todo santo dia. Ó, todos os dias. E aqui a sujeira daqui da parte de baixo e dos quartos. Então aqui tinha mais um trem aqui. E olha essa parte aqui, ó. Então, assim, quem conhece o canal sabe que... Eu esqueci de pegar a escovinha que limpa ali. Sabe que eu limpo a casa todo dia. Então, aqui, gente, é sujeira que ele recolhe mesmo, tá? Vem um filtro desse, eu lavei ele no final de semana, esse filtro, que dá pra sair facinho, ó. Né, que você pode lavar, eu lavei ele no final de semana. E vem uma escovinha também, que aí você passa a escovinha aqui dentro. E eu esqueci de pegar pra mostrar, mas aí você passa, mas é super simples, é isso que você faz pra limpar, tá? Ele vem, primeiro eu tenho que fechar aqui em cima e depois fecha aqui embaixo. Ele vem com 2 paninhos brancos. O que eu fiz? Sabe aquelas flanelinhas de microfibra? Cortei do mesmo tamanho, e gruda. Sabe, paninho de microfibra? Eu coloco aqui, ó. Porque ele só vem com 2. E aí, o que acontecia? Eu acabava que não conseguia lavar, né? Nesse tempo que ele... né? Porque o negócio é facilitar. E aí, acabava que estava sempre sujo. Aí, você abrindo aqui, ó, tem uma travinha. E aí, você consegue retirar fácil o negócio aqui. Olha a quantidade de cabelo que ele foi grudado aqui. Aí eu tiro aqui, né, que vem com 2 rodinhas também. Aí a escovinha também dá pra passar. Deixa eu pegar, vai. Ó, a escovinha que você passa aqui, ó. E tira todos esses cabelinhos, né. Ah, eu tenho um cachorro. Mas a Mel não solta pelo, o negócio aqui é cabelo, tá? Essa limpeza aqui de tirar a rodinha, eu faço a cada 2 dias. Porque o que acontece? Quando ele começa... Ah, olha só, que tava na outra rodinha. Quando ele começa a enganchar, ele começa a parar. Então, como às vezes eu coloco ele lá em cima, pra eu não ter que ficar subindo, e ele ficar pitando lá que nem doido e me irrita, eu acabo fazendo ali, eu prefiro, como eu
muito rápido, ó, já limpei, tá limpinho, né, limpinho não tá, né, porque uma vez por semana eu dou aquele tapa geral, né, mas como é muito rápido, eu acabo fazendo, eu prefiro fazer antes dele começar a apitar sem parar, do que né, que aí eu prevejo, ó, e aqui fica cabelos. E cabelos, e cabelos. Aí ele tem essas negocinho aqui, ó, que também junta cabelo. E aí o meu já tá, né, meio acho que já devia trocar. Ele vem com esta, mas eu não vou trocar não, gente, porque eu escolhi também porque no site tem tudo isso pra reposição, tá? Mas eu acho que é uma coisa que você tem que pensar também na hora de escolher o seu, tá? Reposição, se aqui no Brasil tem, porque tem muitos que eu vi que não tem esse tipo, isso aqui, seja, o meu tem 1 ano já, tá na hora de trocar. Essas rodinhas, quando ele pegou o brinquedo, estragou a rodinha, então teve que trocar. Então você tem que ver tudo se tem peça de reposição, tipo, esse paninho aqui eu fiz a mesma gambiarra que eu fiz com aspirador mop. Eu mesmo que fiz, nem comprei o paninho extra. Mas também você tem que pensar se tem paninho extra pra vender. E sempre que eu vou fazer essa limpeza, que foi super simples, vocês viram, enquanto a gente conversava eu fiz, mas gente, eu não demoro nem 1 minuto com isso. Eu pego um paninho e passo nos sensores, porque ele tem, como aqui ele tem escada, então eu tenho medo dele cair da escada, tá vendo? Ele tem os sensorzinhos aqui e os sensores aqui pra não bater nas coisas. Só que coisas escuras, por exemplo, a minha geladeira, ele dá uma encrencada, que é geladeira de inox. E as minhas cadeiras, ele dá uma encrencada. Mas, gente, não é nada que ele me irrita. Não, tá? Às vezes ele dá aquela coisadinha, você ignora. O negócio é fazer que nem eu faço. Deixar ele trabalhar. Se você ficar olhando, você fica louco, tá? O negócio é que você vê que a sua casa tá limpa. Porque, assim, se você for estressar com ele, se você for ficar olhando ele trabalhar, você não faz nada. Porque às vezes ele enrosca num lugar ali, fica ali, e fica, entendeu? Até do carro do bolo, né? Resolveu passar. Enfim, gente, deixa o trem trabalhar, que ele trabalha muito bem. Mas não pode ficar encrencando se ele vai bater nas coisas, se ele não vai bater nas coisas, se ele vai ficar ali. Às vezes ele fica um tempão no mesmo lugar. Às vezes, por exemplo, no quarto do Arthur, dependendo da hora que ele coloca, a luz bate dentro do quarto. Às vezes ele encrenca com aquela luz. Gente, o que importa é você vai pegando o jeito da sua casa, o que ele encrenca, tira aquilo que encrenca e pronto, entendeu? E a cachorrinha. O que importa é ele estar limpando. Ele tá te ajudando, entendeu? Porque aqui em casa, por exemplo, com o Arthur às vezes é quase impossível, tem dia que eu não consigo. Então eu colocando ele todo dia, o dia que eu consigo passar um mop, ótimo. O dia que eu não conseguia, eu não fico com aquilo, entendeu? Pelo menos não tem tanta sujeira, já tem. Eu passei a noite, já tem grão de arroz, já tem folha, já tem tudo dentro no chão. Porque com casa, com criança e cachorro é assim. Mas o negócio é não encrencar e ele me ajudar. Certo? Deixem aí suas dúvidas, eu super recomendo, apesar de ele ter quebrado. Mas quebrou na garantia, eles arrumaram, eu espero que ele não quebre mais. Já tem o Rhopoglass 3, e inclusive ele passa pano. Sonho de consumo. Mas parece que não tá tendo no site. Parece que no site só tem um tal de Smart que também já passa pano. Só que o que passa pano, você tem que pôr pra aspirar e depois colocar pra passar pano. Digam aí se alguém tem já. Se é assim mesmo. Aqui não ia rolar, porque ele demora pra carregar a bateria. Ele demora umas 4, 5 horas pra carregar a bateria. Então, não ia dar tempo de fazer isso aqui em casa, porque eu tenho que, né, colocar ele de manhã à noite. Aí eu teria que descer pra colocar água nele pra ele passar o pano. Aí depois ele voltar pra carregar sozinho, se Deus quiser. Pra depois de manhã ele carregar,
ele passar lá em cima, depois carregar, passar lá em cima, não me dá tempo. Enfim, digam aí se alguém tem o que passa pano. Ou, na melhor das ideias, é comprar um só pra passar pano. Ah, sonho meu. Mas eu também não sei como é que é, né? Se é porque se ele passa em cada cômodo, você tem que ficar trocando paninho, mas aí eu faria que nem eu fiz. Entendeu? Um paninho, corta um paninho ali que gruda e pronto, né? Me digam aí se alguém tem. Quem sabe um dia, né? Ele já aspirando, já, gente, olha a sujeira que sai. Olha como ajuda. Já tá de ótimo tamanho. Né? No outro vídeo que eu fiz, da outra vez eu mostrei ele trabalhando um pouquinho. Se vocês quiserem que eu faça um outro vídeo só dele trabalhando, vocês digam. Mas a ideia era mostrar como que o que eu tenho que fazer pra ele trabalhar, né? Que foi o que eu mostrei. E se ele funciona ou não, entendeu? E como funciona e tal. Porque acho que eu vi bastante vídeo dele trabalhando, vi bastante gente abrindo a caixa, mostrando o que tem. É só colocar aí no YouTube que tem bastante. A ideia é mostrar, assim, o robô aspirador mesmo, não que não seja essa marca, que seja outra, mas que tenha assistência, que tenha peças, que tenha... Vocês pensarem um pouquinho antes de comprar, tá bom? Então, qualquer dúvida, deixem aqui que qualquer coisa eu faço um outro vídeo. Espero que vocês gostem e até a próxima.